Fala galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui então sobre concordâncias. Nesse caso então a gente vai trabalhar com concordâncias duplas, no caso onde tem-se duas retas paralelas e elas estão distantes entre si numa distância de 2 vezes o valor do raio. Então aqui está definido que o raio da concordância é 20 milímetros, então a distância entre as duas retas é 40 milímetros. Então, o primeiro passo para fazer essa concordância consiste em medir o valor do raio. Então aqui, como ela tem uma reta de 40 milímetros, a gente precisa fazer a medição aqui então de dividir esse espaço na metade. Então eu vou fazer uma reta aqui no meio e essa reta ela tem que estar distante 20 milímetros de cada um dos lados. Como ela está na horizontal, eu vou fazer ela direto aqui com a régua paralela. Então, ela não está bem na horizontal. Então eu vou fazer uma reta paralela aqui a essas aqui para ficar bem no centro aqui. Então aqui ficou bem, uma retinha bem no centro das duas, ela está a mesma distância aqui então. Então ela vai ficar aqui, dessa daqui ela vai ficar 20 milímetros e dessa outra de cima também vai ficar 20 milímetros. O próximo passo consiste em definir um ponto que vai ser o ponto de concordância central, aqui por onde vai passar a concordância dupla. Então eu posso escolher qualquer ponto aqui em qualquer lugar. Eu vou escolher, por exemplo, este pontinho aqui. Vou definir aqui. Esse aqui vai ser então o ponto de concordância, que eu vou chamar aqui de ponto C2. Aí o próximo passo é mais simples, porque o que acontece? Se a gente lembrar lá da primeira regra, a gente sabe que o ponto de concordância ele está na mesma reta que o ponto central. Então, o ponto de concordância está na mesma reta que o ponto central e ele é perpendicular à reta que faz a concordância. Nesse caso aqui, a reta que faz a concordância, ela está aqui. O ponto central, ele vai estar, a distância dele é o valor do raio, então no caso 20 milímetros, então a distância dele está exatamente aqui em cima. E a localização do ponto central é o mesmo valor do raio do ponto de concordância. Então a gente vai ter essa distância aqui, ó. Então daqui para cá eu vou conseguir encontrar o ponto central e esse ponto central vai ser o ponto O. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso marcar direto, como eu sei que o valor do raio é 20, eu posso marcar direto aqui o valor do raio para ambos os lados. Aqui então a gente vai ter os dois centros. Então eu vou ter aqui, por exemplo, um centro e aqui o outro centro. Então, marcando 20 milímetros para cada lado. A gente vai ter aqui, então, ó, 20 e 20. Esse aqui vai ser o centro, eu vou chamar ele aqui de O1. E esse outro aqui eu vou chamar de O2. E aí falta encontrar os pontos de concordância, a ligação em cima dessa reta aqui, em cima dessa reta aqui. Como que eu vou fazer isso? Simplesmente traçando as perpendiculares. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui a gente vai ter a reta normal aqui, né? E é só fazer então o traçado das perpendiculares. Passando aqui vai ter uma perpendicular. Então aqui tem um dos pontos de concordância e na sequência o outro ponto de concordância, passando aqui então no outro centro, aqui embaixo, que vai ter aqui então o terceiro ponto de concordância. Esse aqui eu vou chamar de ponto C3, esse aqui eu vou chamar de ponto C1. E aí fica fácil, porque a gente tem todos os centros, então a gente tem os dois centros, o centro O1 e o O2,
E aí é só fazer a ligação com arcos entre os pontos de concordância. E aí a gente faz dessa maneira. Vou colocar a ponta seca do compasso aqui no ponto A1. Abertura até o ponto de concordância C1. Ele vai encostar lá exatamente no C2. Aqui para o lado aqui, aqui. Então, do C1 até o ponto C2. Ele fez ali, então, o primeiro arco da concordância. O segundo, com a ponta seca no ponto A2, abertura até o C2, ele vai chegar lá no ponto C3. E aí fechou, então, a concordância, uma espécie de curva S aqui, né? Uma curvatura meio S, assim. Então, esse método é um pouquinho diferente dos métodos anteriores, mas que também pode ocorrer em desenho técnico. Certo, galera? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!